Bom dia, José Roger. Estamos dando início a uma aula extraordinária hoje, porque hoje, como eu falei ontem para você, nós iremos fazer 2 em 1, certo? Vamos trabalhar 2 aulas em uma aula, ou seja, vamos ter um tempo maior e vamos fazer uma aula de aproximadamente 50 minutos ou 1 hora, tá? E com isso, vamos aproveitar para fazer um transitar dentro da proposta até de direito em Kant. Vamos iniciar pensando um pouco em Kant, para depois podermos compreender com maior amplitude o que Hegel vai propor, porque Hegel faz uma contraposição em um aspecto a Kant, e em outros momentos ele faz uma aceitação a uma posição kantiana, e as outras ele faz uma contraposição. E é assim que ele vai construindo também até e vai propondo a sua dialética. Uma dialética é a proposta de uma tese e uma antítese em Hegel, tá? Através da tese e da antítese, ele propõe um conflito e um confronto de ideias que vão construindo o que pode, o que não pode, o que vai, o que não vai, o que tem, o que não tem, e nesse jogo de palavras e de questionamentos, ele constrói o confronto de propostas, o confronto e o conflito das ideias que vão construir as teses e as antiteses, ou seja, que vão confrontar, que vai construir a tese e vai depois vai criticar a tese para formar a ideologia que vai gerar o idealismo hegeliano. O idealismo hegeliano, que o idealismo hegeliano é basicamente constituído e construído dentro da proposta da sua dialética, a dialética hegeliana. Então, quando nós começamos a ver e a falar e a pensar praticamente no direito em Hegel, nós temos que voltar um pouco para Immanuel Kant, tá? Como eu falei até na aula anterior, que eu fiz ali uma breve introdução, só para começar a sentir mesmo o que vem a ser a proposta de Hegel, mas foi só uma breve introdução, só uma passada por cima. Então, o direito para Kant se torna um direito positivo, um direito que está, inclusive, podemos dizer, submetido a um princípio de priori da razão, até como uma exigência de uma realização da liberdade entre os indivíduos na sociedade, em que nenhum direito positivo ele pode se sobrepor a essa exigência de racionalidade, a essa razão que informa o direito positivo e ao seu próprio critério de validade. Então, o mínimo de ordem que é necessário é o direito existir para ser possível a liberdade, já que dentro dessa proposta de Estado de natureza e o próprio arbítrio, que é a própria decisão, a oportunidade e a liberdade de decisão, ela se torna um começo, então, para Kant, da extinção da liberdade. Então, ele vai dizer o quê? Olha, o sujeito tem a liberdade de escolher, de decidir o que quer fazer, o que não quer, o que pode, o que quer, o que pensa, o que visualiza, mas, ao mesmo tempo, esta liberdade é controlada, ela é monitorada pelas instituições superiores. Então, começa por aí uma extinção da liberdade, porque é uma liberdade controlada. Então, o direito, para Kant, se torna o quê? O único habitat da liberdade, porque ele se considera o direito como uma condição autocrática, até de uma ausência que vai tornar impossível a liberdade. Então, ele vai dizer, olha, o direito é para controlar a liberdade, mas, ao mesmo tempo, ele vai instituir leis e normas que pode até tornar impossível a liberdade. E aí, a partir desta visão
E aí, a partir deste sentido, é que Hegel começa um diálogo com o pensamento de direito, com a proposta de direito em Immanuel Kant. E aí Hegel vai falar que o direito continua a ser uma forma de existência da liberdade. Para Hegel, então, ele é uma forma de existência da liberdade. E também até uma forma de existência da própria razão e do próprio critério da sua validade. Porém, Hegel, ao contrário de Kant, vai procurar relacionar esse conceito dialético, que é um conceito que vai introduzir a oportunidade até desenvolver uma historicidade do direito e construindo teses que vão trazer vai trazer à tona as raízes progenitoras do direito e da sociedade, na qual o direito vai ser aonde vai se desenvolver, aonde vai se efetivar. Direito é para a sociedade. Direito é para prover a liberdade. E direito é também histórico, dentro da proposta da dialética e da fenomenologia do espírito, proposta e desenvolvida na filosofia de Hegel. Porque Hegel é fenomenólogo, ele trabalha com a fenomenologia, e é só a fenomenologia do espírito, espírito subjetivo e espírito objetivo. E aí é dentro desses conflitos e propostas de espírito objetivo e subjetivo, e da fenomenologia do espírito, que ele vai construindo a sua posição e suas argumentações dentro do direito. E algo também que nós temos que considerar, que Hegel, diferentemente até de Kant, vai ter suas posições que vão, em alguns momentos, contrapor, e em outros momentos até pode ampliar um pouco a posição kantiana. Então, diferentemente de Kant, eu posso dizer que a razão em Hegel não é um parâmetro externo, como deve ser o próprio direito, mas é o elemento do próprio ser do direito que vai dizer o que ele é e o que vem a ser, o que ele pode e o que ele não pode. Então, isto surge porque a história do homem, outra coisa não é senão o curso de uma razão progressiva, que vai se revelando, sendo assim o elemento em que se processa e desenvolve a própria mostra, a própria estrutura, a própria imagem da liberdade. Então, o direito, ele começa a ser uma das formas, em Hegel, do design, ou seja, do desenho, da forma, não é? do genese da liberdade, pelo qual esta tem a sua presença na história. Presença, inclusive, que podemos considerar que se torna uma presença acentuada, porque ela vai manifestar a racionalidade da ordem social no meio da história, e conforme a história vai sendo constituída e construída, o direito vai transitando e vai estruturando o seu transitar e a sua forma de existir. Então, é com essa visão, é com essa proposta, é com esse olhar que Hegel começa a discutir e a tratar e abordar sobre o direito. Então, no sistema hegeliano, a razão se torna o quê? O fio condutor da história. Ela vai informar o ethos, não é? O ser, a ética, o comportamento. Quando falamos de ethos, falamos de comportamento, de integridade, de caráter, falamos de personalidade através do tempo. Para o direito ser produzido nessa história,
e se revelar, né, dentro dessa própria razão, como sendo um promovedor da liberdade. Então, Hegel vai dizer que o direito positivo ele é um modo pelo qual o justo, e aí entra o conceito de justiça, que nós já até trabalhamos lá em Aristóteles, de kaios, não é? E que seria o de Caio justo, que é justamente para o modo pelo qual a essência do direito vai se mostrar mais perfeita em determinados momentos históricos. Claro que vai ter momentos históricos que vai haver uma defasagem do direito, mas também vai ter momentos históricos que vão constituir e construir todos os elementos propulsores do direito, conforme defende o Hegel, tá? E aí o Hegel vai dizer também que o direito, entretanto, ele, como forma de expressão da liberdade, em determinada época, ele se torna uma forma injusta ou até irracional. Mas, em outros momentos, ele vai constituir conjunto de normas jurídicas ordenadas para propor uma estrutura do Estado e uma expressiva razão. Então, aí entra já o conceito e a proposta que nós falamos até na aula anterior de Estado, que Estado para Hegel é o quê? O promovedor e o responsável para manter a ordem do cidadão, a harmonia do cidadão, a efetivação social do cidadão. E com isso, dentro dessa proposta, é que ele vai dizer, olha, o direito vai constituir e prover um conjunto de normas jurídicas ordenadas para justamente formar a estrutura do Estado, na forma, inclusive, mais expressiva da razão. Então, se torna um sistema cujos passos são a lei, o código e a própria Constituição. Tá? Então, se torna, aí nós vamos ver lei, código e Constituição começando a ser pensado dentro de uma proposta estatutária em Hegel. E aí nós vamos ver, dentro desse sistema, que para Hegel a forma da revelação da razão já se torna um sistema de forma mais completa e perfeita que a própria história. Então, com vida da razão e da sociedade, surge o direito. E aí vai se marcar um distanciamento de Hegel com relação à escola histórica do direito, porque Hegel vai ter uma outra visão histórica do direito que a sua própria escola histórica do direito. Porque Hegel não vai seguir as normas que constituem essa escola histórica do direito. Ele vai propor uma visão mais voltada a um direito positivo, uma existência exterior do direito, a um fenômeno exterior, a um particular de uma natureza que surge a partir de uma constituição, a partir do próprio conceito. Então, Hegel busca conhecer na aparência ou na até própria manifestação positiva do direito a sua essência, a razão real, ou até a racional realidade. E aí esse direito em Hegel se torna um direito que deve ser criado a partir da razão. E isso vai significar que nenhum privilégio vai prevalecer contra o direito da razão, todos os direitos particulares e todos estarão sob o comando do conceito do próprio direito. E a partir disto é que vai incluir também uma outra questão, que é o direito existente e as próprias normas jurídicas positivas, que, embora seja para Hegel o modo pelo qual a liberdade se revela, não vai se tornar a essência do direito na dialética da existência. E isto não é uma outra questão a não ser a realidade substancial do direito ou o direito no seu conceito. E o direito, no sentido filosófico, em Hegel, vai decorrer de um desenvolvimento racional da sociedade. Um desenvolvimento que a sociedade vai alcançar dentro da realização e efetivação
da própria razão, no meio e no transitar da história. Então, Hegel procura indicar uma racionalidade que vai ser construída com uma mudança da ordem jurídica positiva, indo que para ele não se solucionava os problemas da sociedade. E essas mudanças políticas e sociais, ela tem de vir, em primeiro lugar, enquanto movimento imanente da liberdade ou do espírito em que se insere e que se propõe a ordem jurídica. Então, para Hegel, o direito de existir é o direito da vontade livre. E é por isso que a liberdade autoconsciente, o existir da vontade, não é meramente formal, como até a boa vontade ou a vontade pura proposta por Immanuel Kant, mas como vontade autoconsciente. Aí é um contraponto que Engels está fazendo ao pensamento kantiano, porque enquanto Kant vai dizer que a vontade é uma vontade pura, tá? Já o Hegel vai defender que a vontade é uma vontade autoconsciente, cujo conteúdo é a liberdade e se torna o direito também, porque o direito é mais santo e digno, e o direito é um conceito absoluto de existência que se vale dizer da vontade livre que sabe ser livre. Então, tal ideia é a ideia que o direito é um promovedor de uma razão prática que age, que existe no indivíduo e que promove o conteúdo de liberdade e do consciente em si de si. E dentro disso é que vamos começar a considerar os princípios da filosofia do direito. E aí Engels vai expressar o seu sistema político mais maduro, procurando até, inclusive, analisar a realização da liberdade pela mediação do Estado. E aí esse direito, que é uma efetivação, é o direito da efetivação institucional da liberdade. E a liberdade vai ter como subjetividade a objetividade e a liberdade concreta. Então, Engels vai pensar a liberdade não do ponto de vista formal, mas dialético. A liberdade como um livre-arbítrio e apenas um momento da liberdade que, para Hegel, pode explicar o direito no seu momento mais abstrato. Tá? Até no plano da própria ética, da própria eticidade do Estado. No plano da eticidade que vai causar a liberdade. Porque a liberdade será um resultado da efetivação ética do cidadão, da prática de uma ética condizente, e o cidadão alcança e mantém a sua liberdade. Então, é a ideia que compreende a unidade da subjetividade e da própria objetividade do direito. E aí, Engels, nós também temos que colocar, ele busca conceber o Estado como algo de racional em si, que até pode ser escrito como um sentido que vai ser alheio à construção de uma visão de Estado, mas que vai ser uma missão em conceber a razão da existência do Estado. E aí Engels vai reivindicar esses direitos, pensando que é necessário constituir um direito que até se torne um risco de afastar das coisas o construir apenas pela imaginação, pelas intenções. Então, a argumentação de Hegel pressupõe uma ideia de liberdade diferente de Kant, porque a ideia de liberdade em Hegel é uma ideia de um espírito subjetivo, que aparece como pensamento que vai requerer uma objetivação, uma concretização e um desenvolvimento. Então, se torna uma vontade subjetiva
que deve ser objetivada dentro de uma realização efetiva, de um princípio universal que deve ser concretizado nas diversas formas de manifestação do direito. E essa ideia de liberdade, ela vai implicar na realização universal, segundo é proposta por até, vamos dizer assim, Hegel, dizendo que o espírito e o percurso de seu desenvolvimento são o substancial. E ele vai ainda ilustrar dizendo que é no teatro da história universal que o espírito alcança a sua realidade mais concreta. Dentro dessa proposta que abrange essa forma de sua realidade concreta e também até universal. Então, temos que, mais nada, presumir da natureza do espírito algumas até determinações abstratas. Kant vai colocar, inclusive, as bases subjetivas. E Engels, dentro até de um contraponto, vai mostrar o caminho da liberdade e a sua presença dentro de um objetivo, que vai ser a vontade livre, que vai ser, inclusive, a oportunidade de um direito que acompanha a tradição, o ideal, não é? Acompanha o racionalismo, acompanha o sentimento, acompanha a emoção. Então, essa realização e essa efetivação, ela amplia o conceito de uma sociedade que vivencia sua liberdade porque o direito trabalha em prol da liberdade. Isso, na visão de Hegel, que agora nós estamos vendo, contrapõe o pensamento anterior de Immanuel Kant. Então, ao mesmo tempo que eu concordo, eu discordo. E aí surge a dialética. Tem uma tese, mas tem uma antitese. Tem um contraponto. Tem uma proposta, mas tem a contraproposta. Né? E aí é dentro desse direito abstrato que vai se apresentar nas formas imediatas da realização da ideia de liberdade. Um fio condutor do direito, uma oportunidade até de um processo de abstração. A insuficiência do direito abstrato, que na falta dessa universalização, ela promove um nível superior. No direito abstrato, até nós podemos dizer que é possível impedir a violência, a possibilidade de alguém impor sua vontade sobre a do outro. E é mística que as vontades particulares, contingentes, elas comecem a abrir a mão da sua imediatidade, no sentido até de se mediarem e de se reconhecerem em si mesmos, sob a necessidade até de ultrapassar esse primeiro momento. E aí é que vai se compreender a passagem do direito abstrato para a moralidade, a partir até das deficiências do comando. E esse direito abstrato, ele não vai ultrapassar as determinações imediatas entre as duas vontades e vai se tornar um direito relativo, o qual não vai garantir a realização universal da liberdade. E aí, na moralidade, nós vamos ter a internalização do princípio de liberdade, o respeito e a relação do agir social. E aí Hegel vai falar que o direito, como ele se torna o universal puro, uma oportunidade da eticidade, do campo da moralidade social ser promovido. O indivíduo vai liberar-se para realizar-se na comunidade, para se efetivar na sociedade, para demonstrar que ele tem, sim, condições de ser um ser ético.
de possuir um ethos, tá? E o seu ethos é um ethos íntegro, e o seu ethos é um ethos correto, e o seu ethos se torna um ethos justo. Então, a moralidade objetiva, em Hegel, é a ideia da liberdade. É a ideia da liberdade na consciência de si, que tem o seu saber e o seu querer, pela ação desta consciência que tem a sua realidade. E tal ação vai ter um fundamento em si e para si, e vai se tornar uma finalidade na existência moral e na existência objetiva. E aí nós vamos ver a eticidade representar a realização do conceito da liberdade. Síntese até final de um processo de determinação da ideia de liberdade. E aqui vale dizer que a liberdade vai se encontrar em sua forma mais desenvolvida, exigindo até uma efetividade política, tornando-se mundo presente nas instituições sociais. E essa segunda natureza, no qual o ético aparece até como um costume, vai incluir a concretização e determinação da liberdade do homem. Vai promover um desdobramento da eticidade, uma ideia de ética em Hegel que vai apresentar 3 momentos constitutivos: a família, a sociedade civil e o Estado, sendo somente o Estado o local onde os direitos podem ser alcançados concretamente. E aí Hegel vai falar que o Estado é a realidade de um ato da ideia moral objetiva, o espírito como vontade até substancial, que é revelada, que é clara para si mesmo, que se conhece, que se pensa, que se realiza, que se sabe porque sabe. E é dentro dessa proposta de Estado e direito racional que Hegel nunca vai abandonar o ideal grego. Entretanto, a renúncia de uma possibilidade de ressurreição da Grécia antiga para Hegel se torna muito clara. E até no aspecto nostálgico, de uma nostalgia do passado, ele vai converter essa nostalgia em um modo de superar o presente. Então, para Hegel, o problema grego se deu pela insuficiência da reconciliação, porque a eticidade, ainda que real, não era vivida plenamente em harmonia dentro da Grécia. Para Hegel, a liberdade verdadeira só se efetiva pela construção de um mundo positivo, de instituições positivas, de instituições que zelem pelo espírito positivo. Então, não é possível, como ele vai dizer, que após a Revolução Francesa se reconstrua um modelo antigo de polis grega, mas a superação dessa concepção individualista de liberdade, num resgate até de uma dimensão institucional, deve ser enfrentada como uma grande tarefa do tempo em que o direito está sendo efetivado. Então, Hegel, promovendo e agora propondo o direito racional, ele vai dizer que o direito racional vai contrapor a um direito de privilégios na forma da sua expressão, da violência e da própria anarquia. E vai dizer que a razão é, por natureza, ordenadora e até universalizante. E o que se contrapõe à ordem e é ao universal e é, de certa forma, até irracional e se opõe à liberdade. Racional e irracional, devendo ser entendida dialeticamente não como oposição fixa, mas a rigor não ao irracional absoluto, mas no sentido do que anula absolutamente a razão. O racional, inclusive, está presente no desenvolvimento da razão na história, como o momento de menor revelação da razão ou até da própria liberdade. Dessa forma irracional absoluta que promove a condição da razão se tornar o impensável. O falar do irracional se torna a oportunidade da razão promover uma organização à liberdade conjugada,
até no sentido de processualidade, na qual até a sua própria negação surge. E é nesse sentido que Engels vê o surgimento do terror na Revolução Francesa. É nesse sentido que surge a concepção liberal, a liberdade que fica concebida de maneira abstrata, o direito que se torna um simples meio de mediar o entendimento geral. E é justamente esta ausência de uma dialetização do conceito, pela tentativa de sua realização imediata, é que vai se levar, no entendimento de Hegel, a uma institucionalização consequente a um caminho direto, que para Hegel pode ser até um caminho direto para o terror. Então, Hegel vai dizer que o direito racional ele é aquele, inclusive, que tem o existir da generalidade do livre querer por objeto. É assim que o direito vai se mostrar, vai se defender, vai se propor como uma amostra, uma restrição, uma contenção à liberdade, uma concretização ou consumação. E essa filosofia do direito não busca apenas o conceito de direito, mas a sua própria realização. O plano das instituições vai adquirir dimensão de fundamental importância para esse idealismo objetivo de Hegel. E Estado e direito vão se tornar, mesmo dessa forma, elementos complementares. E o direito só vai ser real no Estado, e o Estado apenas pode subsistir-se dentro de instituições que estão em conformidade com o conceito de direito. Então, todavia, se o Estado se apresenta como ponto de uma culminância da eticidade, não se pode pensá-lo de forma alguma separado das outras instituições, até do espírito objetivo, e dizer que a família é a sociedade civil. Então, esse vai ser o quê? O erro daqueles que pretendem ver no pensamento Engels uma espécie de panegírico do Estado totalitário. Em Engels, por exemplo, o Estado é um elemento de conformação final, da efetivação do espírito objetivo, da realização dialética da verdade, da família e da sociedade civil, sem vir rejeitá-la. Assim, ao contrário do Estado, do totalitarismo do Estado, que vai surgir uma crítica que Engels vai fazer da força que ela se torna uma força conformadora, consciente, para suprimir o próprio princípio da modernidade a partir das leis que são propostas para manter as instituições. Na modernidade, na atualidade. E aí, Hegel ainda vai dizer, de uma forma geral, que o direito é como um empenho da liberdade realizada e deve ser notado no seu sentido histórico-cultural e no terreno, no espírito, a partir da vontade livre. Então, a concepção de Estado, voltamos agora para a concepção de Estado em Hegel, ela vai encontrar um plano de conceito, aonde vai se inferir com a explicação mais, vamos dizer assim, concreta de Constituição e histórica, porque em Hegel, a história se torna a realização efetiva da liberdade e a liberdade a manifestação concreta e real do espírito na história. A história é a história do progresso do espírito, é a objetivação da liberdade e do próprio Estado que realiza plenamente o plano do conceito. Então, essa Constituição, por sua vez, ela é portadora de uma consistência na forma mais sistemática e perfeita, através da qual um povo, em seu caminhar histórico e progressivo, rumo até uma realização efetiva do conceito de liberdade, ele vai se estruturar e vai se organizar na forma de um Estado constitucional. E aí, para nós encaminharmos agora, já para os nossos minutos finais da aula, nós podemos dizer que Hegel vai propor também um conceito de entendimento do instrumento da realização ética do homem,
que é por intermédio da divisão do trabalho, é por intermédio do plano da sociedade civil, é por intermédio da sua interação social, é por intermédio da sua efetivação na família, é por prática do amor fraternal. Então, o povo é mais que uma sociedade jurídica regulada e organizada. Para Hegel, ele é um organismo vivo. O direito abstrato, ou seja, o formalismo, não se adapta à complexidade da vida, mas o povo vê a sociedade apenas do ponto de vista do direito. E aí Hegel vai observar uma tensão existente entre o direito como momento da abstração e a eticidade como concretude da vida. E essa tensão ela é separada pela racionalização do Estado, posto que vai caber ao Estado integrar e unificar essa ausência da eticidade. Então, essa ausência da eticidade, ela cai sobre os ombros do Estado, porque o Estado é que tem que a manter e a garantir. E a diferença entre sociedade civil e Estado em Hegel não é a mesma do que o justnaturalismo, né, previa. Entre a sociedade pré-jurídica, o direito natural, e a sociedade jurídica, o direito positivo. Ao contrário, em Hegel, tal distinção manifesta apenas graus distintos de uma sociedade jurídica, uma vez que vai fazer parte do mesmo movimento dessa eticidade, que inicia com a família, que é a primeira instituição social. E aí, a partir disso, surge uma autoridade ética que difere da autoridade política e que constrói uma autoridade que é estranha ao exterior, ao sujeito, mas que promove leis, promove instituições e que promove também o encampamento da realidade, da liberdade do ser. Então, Hegel propõe a vontade singular em sua particularidade por conter em si a própria dialética da diferença e da identidade com relação a tudo o que é proposto. E aí é que ele vai desenvolver também um olhar vivo, um olhar atento para algumas questões relacionadas ao justnaturalismo. E ele vai dizer que o justnaturalismo erra ao elevar o direito privado à categoria suprema do sistema do direito. Por isso, ele não consegue explicar a realidade do Estado. Então, Hegel já vai trazer à lume o contrato social de Rousseau, dizendo que o contrato social, ainda que concebido logicamente e não historicamente, faz do Estado um resultado de arbítrio individual que privatiza a própria origem do Estado. E Hegel vai recusar a aplicação dessas categorias próprias do direito privado no âmbito do direito público, mas especificamente das teorias contratualistas, da teoria do Estado e da Constituição, na crítica até de uma ficção contratual, estabelecendo o ponto de partida da filosofia política e a ideia de comunidade ética como uma ideia de uma comunidade anterior. Ok? Então, hoje nós tivemos uma aula bastante produtiva, que pudemos construir vários elementos, vários sentidos, vários aspectos da proposta de direito e até, podemos dizer assim, da estruturação da filosofia do direito e da visão de direito em Hegel. Tá? Claro que também transitamos um pouco em Kant, transitamos um pouco em Rousseau. Na próxima aula, nós já iremos entrar um pouco mais a fundo em Hegel, para depois começarmos a pensar já em Rousseau, tá? Porque é importante estudarmos Rousseau, para depois irmos para os outros teóricos que vão formando todo esse arcabouço do pensamento e da proposta do direito. Ok? Muito obrigado. Acredito que essa aula foi uma aula bastante produtiva e que vai ter um grande resultado.
Até mais, José Roger.